bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Meu nome é Renato de Lima, sou colaborador da casa há alguns anos e convido vocês a participar do estudo de hoje, que vai tratar das penas e gozos terrestres. Antes, porém, de iniciarmos o nosso estudo, eu vou convidar vocês a me acompanharem na leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e fala sobre todo aquele que se elevará será rebaixado. O Evangelho nos diz assim: naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Os Espíritos comentam: essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele representa uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz: aqueles, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. Humildade como condição essencial para a felicidade. Esse é o centro da mensagem do Evangelho de hoje. Convido vocês, então, a se unirem a mim em uma prece. Vamos, então, iniciar o nosso estudo com uma prece. Peço que fechem os olhos, abram o coração, imaginando a imagem do nosso Mestre Jesus, e possam me acompanhar na prece dizendo assim: amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, amados irmãos do plano espiritual da Casa de Clarencio, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de estudarmos em conjunto e aprendermos um pouco mais das bênçãos que nos chegam através do Evangelho. Que o Teu amor, Senhor, possa nos iluminar, possa nos guiar, possa nos orientar para que o nosso estudo seja proveitoso e que possamos colher preciosas oportunidades de aprendizado e de crescimento em todas as situações. Que Teu amor e a Tua paz nos guiem no estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o nosso estudo de hoje está na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo em que ele fala das esperanças e consolações. Kardec faz nesse trecho um estudo sobre as penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros, ou seja, as penas e gozos que nós podemos ter aqui como encarnados e as penas e gozos que podemos ter depois de desencarnados. O nosso estudo de hoje vai focar no capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres. O Kardec inicia o estudo com a seguinte pergunta: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Já no início desse estudo, os espíritos nos deixam bem claro que a felicidade plena, a felicidade sem sofrimentos, a felicidade completa, absoluta, ela não é possível no planeta em que vivemos, no mundo em que vivemos. Porque as encarnações que caracterizam o nosso planeta são as encarnações de provas e expiações. Tanto em uma quanto em outra situação, o sofrimento se faz presente. Nas expiações, o sofrimento é resultado das escolhas equivocadas que fizemos, seja nessa ou nas vidas anteriores, ou nas encarnações anteriores. E nas provas, os sofrimentos fazem parte das provas ou das situações que visam testar a nossa capacidade de superar as dificuldades, as nossas virtudes e a nossa evolução moral. E o sofrimento se apresenta aí como um teste, como uma prova
para que nós possamos identificar se realmente nós já evoluímos ou não. Nós só somos capazes de saber se somos fortes moralmente se passarmos por situações em que a nossa força moral é essencial para superarmos aquela situação. Da mesma forma, na expiação, é uma forma de você resgatar ou você enfrentar as consequências das escolhas equivocadas que você fez no passado. Então, se, portanto, considerarmos a felicidade como a ausência de sofrimentos, essa felicidade não seria possível no planeta que vivemos, né? Mas será que a felicidade só é possível realmente quando não há sofrimento? Será que essa é a melhor definição de felicidade? Qual é a definição que nós fazemos de felicidade? Alguns podem dizer, olha, felicidade para mim é poder comprar tudo que eu quero sem me preocupar com o preço, ter dinheiro para fazer o que eu quiser. Outros podem dizer, não, felicidade para mim é poder comer tudo sem engordar. Aliás, muita gente gostaria dessa opção, né? Outros ainda poderiam dizer, felicidade é poder satisfazer todos os meus desejos. Mas será que isso é realmente felicidade? Vamos pegar o exemplo de uma criança, né? Uma criança que esteja desejando um brinquedo por muito tempo, né? Quando a gente consegue dar esse brinquedo para uma criança, ela fica extremamente feliz. A gente percebe isso. Qualquer pessoa que tenha tido contato com criança, um pai, um tio, tenha tido contato com criança, já deve ter vivenciado essa situação, em que você dá o presente para a criança fica numa felicidade imensa. Mas essa felicidade, se você observar o comportamento daquela criança, vai durar alguns dias. Durante alguns dias ela se torna feliz, ela gosta do brinquedo, ela brinca, se distrai, curte aquele brinquedo. Com o tempo, aquele brinquedo começa a perder a graça. Ele deixa de ter tanto interesse por aquele brinquedo. E passado alguns meses, ele já não vai ligar mais para aquele brinquedo, ele vai estar preocupado com outro brinquedo novo que foi lançado e que ele não tem. Ou seja, aquela felicidade durou um período muito curto. Apenas o período em que ela estava com aquela novidade, tinha concretizado aquele desejo, tinha sido atendido aquele desejo. E nós adultos também fazemos da mesma forma, não somos muito diferentes das crianças, não. Se nós pararmos para pensar, se por exemplo, um gênio da lâmpada, como lá na história do Alandi, aparecesse e nos permitisse concretizar todos os nossos desejos, nós seríamos felizes sim durante algum tempo. Mas depois de algum tempo, já estaríamos entediados e iríamos desejar novas coisas, novas concretizações, teríamos novos desejos, né? Ou seja, também para nós, para qualquer ser humano, de uma maneira geral, né, a atenção, a satisfação do desejo, de um desejo, não significa uma felicidade real e duradoura. É uma felicidade, é um momento feliz que é extremamente fugidio, extremamente temporário, né? Isso a gente consegue concluir só em observar o comportamento das pessoas, né? Mas então, se a felicidade plena não é possível nesse mundo, e se cada um tem a sua versão do que é felicidade, e atender nossos desejos também não parece ser um caminho capaz de nos levar a uma felicidade minimamente duradoura, né? Existe alguma definição que possa servir para todos? Será que a gente consegue uma definição que atenda a todo mundo? Kardec faz essa pergunta na pergunta 922, ele fala assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens, ou seja, Kardec também quis saber. E os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito bem, então, para a vida material é a posse do necessário. Ter o necessário é o suficiente para você ter uma felicidade relativa.
Com relação à vida moral, é a consciência tranquila, ou seja, você ter a consciência de que você não está fazendo nada de errado, que você está agindo de acordo com as leis de Deus e ter fé no futuro. Me parece uma definição bem razoável que pode ser aplicada a qualquer pessoa. Mas aí surge um outro problema. Quando ele diz assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Mas o que é necessário para mim é o mesmo que é necessário para o meu irmão? Será que todos temos a mesma definição do que é necessário? Para uma pessoa pobre, que tem poucos recursos financeiros, né? Que não tem o que comer todos os dias, não tem onde morar. Ter o que comer todos os dias e ter uma casa para morar pode representar tudo o que é necessário para ela, né? Mas e uma pessoa que já esteja acostumada, uma pessoa com grandes posses materiais, que já esteja acostumada com uma vida com mais itens do que isso, que tenha várias coisas além disso? Será que ele se sentiria satisfeito, se sentiria feliz se tivesse apenas o que comer todos os dias e uma casa para morar? Ou ele iria acrescentar a essa lista de necessários, de coisas necessárias, uma outra tanta lista de coisas que talvez não sejam assim tão necessárias? Então também a definição do que é necessário pode ser relativo e pode ser também variável de acordo com a pessoa que define quais são as suas necessidades. E realmente, se nós pararmos para analisar, as necessidades humanas são muito complexas, né? E elas já são objetivos de estudos há muito tempo. Um dos estudiosos americanos, o psicólogo americano Abraham Maslow, já na década de 50, fez um estudo tentando entender quais são as necessidades humanas e o que move o ser humano para atender essas necessidades. Ele chegou a classificar as necessidades humanas em 5 categorias diferentes, que vão desde as mais básicas, que são as necessárias para a sobrevivência do ser humano, até as mais complexas, como a autoestima e reconhecimento, que são necessárias para alcançar a satisfação pessoal e profissional. Segundo essa teoria, a teoria de Maslow, ele até forma, né, ele bota, representa essas necessidades em forma de pirâmide, onde a base estão as necessidades mais básicas, e à medida que vai subindo na pirâmide, o nível de complexidade dessas necessidades aumenta. Então, segundo essa teoria, assim que uma necessidade mais básica são atendidas, o ser humano passa a buscar a satisfação de necessidades mais complexas, que vão crescendo em níveis de complexidade, passando, por exemplo, da necessidade básica de abrigo para a necessidade de segurança, que é um pouquinho mais complexa, e dessa necessidade para a necessidade de pertencimento, ao sentimento de pertencimento a uma família ou a um grupo, que é outra necessidade que está mais relacionada às necessidades psicológicas e emocionais da pessoa. Então, existem realmente, se nós pararmos para estudar o comportamento humano, uma gama de necessidades muito grandes, né, que o ser humano pode apresentar. Mas, enfim, então já temos a definição, e até pela própria ciência, de que as necessidades humanas são complexas. Então, de basear a nossa felicidade no atendimento dessas nossas necessidades pode também ser uma coisa difícil de atender, né? Kardec, na questão 926, aborda um pouco essa questão das necessidades que podem ser reais ou não, né? Ele pergunta assim: a civilização, a criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições? Ou seja, à medida que a sociedade evolui, o ser humano evolui, a gente não acaba criando novas necessidades, e criando novas necessidades, a gente cria novas fontes de sofrimento, novos motivos de aflições? E os espíritos respondem: os males deste mundo são proporcionais às necessidades factícias que criais para vós. Aquele que sabe conter os seus desejos, e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos desenganos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Vemos então nessa resposta que as necessidades que ele chama de factícias, ou necessidades falsas, né, não reais,
nos criam novos males e novos motivos de sofrimento. Assim, para entendermos melhor, né, é natural que a gente tenha várias necessidades e tenhamos necessidades que vão além das necessidades relacionadas à nossa sobrevivência. É natural que tenhamos necessidades mais complexas. Isso não é fora do esperado para para a complexidade do ser humano. O perigo está em nós falsearmos essas necessidades, né? Colocando os nossos desejos como necessidades reais. Então, para dar um exemplo para a gente entender bem, né? Ter um lugar para morar, ter uma casa, é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso abrigo, para a nossa segurança. Agora, ter uma casa com 20 quartos, 5 salas, 2 piscinas, quadra de tênis e para uma família de 4 pessoas é ir muito além do necessário. É, na realidade, criar necessidades factícias, como ele diz aqui, né? Não são realmente necessidades, vão muito além do que é necessário. E isso, a gente criar essas necessidades factícias, como os espíritos nos dizem assim, aqui nessa pergunta, na realidade criam novos motivos de sofrimento. Então eu posso me sentir em sofrimento porque eu não tenho aquela casa luxuosa que eu queria, mas quando na realidade isso não é uma necessidade, é apenas um desejo que eu estou usando para falsear uma necessidade real, que é a necessidade de abrigo. Então, será que a gente não tem um modo de medir a nossa felicidade, ou classificar, ou definir a nossa felicidade, que não seja, que seja mais seguro do que simplesmente atender às nossas necessidades? No livro Céu e Inferno, no item sobre o Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz assim, tem um trecho bastante interessante que nos traz um pensamento para reflexão, que ele diz assim: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, atenuante de sofrimentos. Seguindo esse raciocínio, a felicidade não está mais relacionada a fatores externos a nós. Não está relacionada ao que eu tenho, ao que eu conquistei, ou à minha situação atual, mas está relacionada ao nosso interior, às imperfeições que nós carregamos. Então, seguindo o raciocínio do Kardec, nesse item ele chega até a fazer uma comparação. Não, quem tem 10 imperfeições é mais infeliz do que aquele que tem 5 imperfeições, né? Para a gente, uma comparação grosseira para a gente poder entender, né? Então ele passa a relacionar a felicidade com o nível de imperfeição que nós carregamos. E todos nós temos imperfeições. Se estamos encarnados atualmente no nosso planeta, é porque somos seres imperfeitos. E se estamos buscando vencer essas imperfeições, estamos efetivamente, segundo esse critério, trabalhando para a nossa própria felicidade. À medida que eu aplico aquilo que eu possuo para melhorar as minhas características, melhorar as minhas ampliar as minhas virtudes e combater as minhas imperfeições, eu daí sim estou num caminho de uma verdadeira felicidade, né? Então não importa mais se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. O que importa é como eu estou aplicando aquilo que eu possuo. Estou aplicando o que eu possuo para me aperfeiçoar? Estou aplicando aquilo que eu possuo para desenvolver as minhas virtudes? Ou estou egoisticamente tentando apenas satisfazer os meus desejos, né? O que a alerta que ele nos faz aqui nesse livro do Céu e Inferno é bastante interessante mesmo, porque essas conclusões que ele teve foi depois de ouvir vários espíritos que vieram dar mensagens e dizer isso, está tudo lá no livro Céu e Inferno, que vem nos contar qual foi a condição deles após o desencarne. Então ele
entrevistou, vamos dizer assim, né, vários espíritos de várias classes, desde o mais feliz ao menos infeliz, e após fazer essa entrevista que ele conseguiu resumir as informações nesse Código Penal da Vida Futura, onde ele diz quais são as condições, quais foram as evidências que ele encontrou do que é que torna uma pessoa feliz ou o que é que torna uma pessoa infeliz, inclusive depois do desencarne, né? Mas então, se a nossa felicidade está condicionada ou está associada ao nosso nível de perfeição, nós só seremos felizes quando formos plenamente perfeitos. Isso aí, todos nós sabemos que isso ainda demanda grande tempo, uma grande caminhada ainda pela frente. Kardec também se preocupou com isso, e na pergunta 921 ele fez essa pergunta assim, por os espíritos. Ele perguntou assim para os espíritos: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem é, geralmente, o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Resumindo, voltando aqui. Então, o que ele diz? O homem é artesão da sua própria felicidade, praticando a lei de Deus, ou seja, combatendo as suas imperfeições, estimulando o crescimento das suas virtudes. Ele se poupa de muitos males. Se eu estou me esforçando para crescer, se eu estou me esforçando para vencer as minhas imperfeições, eu estou diminuindo ou deixando de criar novas situações de sofrimento para mim mesmo. Estou, então, de certa forma, proporcionando uma felicidade pessoal que vai ser tão grande, pode ser tão grande quanto possível na nossa existência grosseira. Lógico que eu não posso esperar a felicidade dos espíritos puros, porque eu não sou um espírito puro ainda. Mas eu posso esperar ter uma felicidade relativa ao meu nível evolutivo. Eu posso sim, se eu estiver combatendo as minhas imperfeições, diminuir os níveis de sofrimento que eu tenho. Eu posso diminuir as causas de dores que eu tenho. Então, de certa forma, eu estarei trabalhando pela minha própria felicidade também. O Evangelho continua sendo ainda o guia mais seguro, né, para esse processo de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento, né? É importante a gente observar o nosso comportamento e ver como nós estamos agindo. Será que as nossas decisões estão sendo feitas de modo automático? À medida que as situações ocorrem, de impulso, tomo as minhas decisões? Ou eu procuro pensar, avaliar, meditar sobre aquela questão, principalmente as questões mais importantes, antes de tomar uma decisão? Será que eu ainda estou reagindo na base do impulso, da raiva, muitas vezes, na hora de tomar uma decisão? Será que eu estou me esforçando para aplicar aquele faça com o outro somente o que eu gostaria que fizessem comigo? Ou eu estou agindo sem pensar? Se a gente bastando essa máxima, tentando aplicar essa máxima do faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fizessem com você, somente essa máxima que é o cerne, é a base, que é chamada até de lei áurea, né, do Evangelho. Se a gente pegar só essa máxima e tentar aplicar em todas as situações que se apresentam na nossa vida, a gente já vai estar dando grandes passos na direção de uma felicidade mais duradoura, né? A transformação que o Evangelho nos convida a fazer é muito mais profundo que qualquer guia de autoajuda para ensinar o caminho da felicidade. É uma proposta de iluminação interior que visa germinar as sementes de virtudes que todos carregamos e que aguardam o nosso cuidado. É importante a gente saber, relembrar que, em essência, o mal não existe. O que existe, em essência, é o bem. O mal é só a ausência temporária do bem. Assim como a luz é a essência real,
A sombra é apenas o resultado do momento, do local onde a luz ainda não chegou. Então, que nós possamos fazer luz no nosso interior, que possamos estimular as nossas virtudes para vencer as nossas imperfeições. Se o mal não existe como essência, eu tenho que estimular aquilo que existe como essência dentro de mim, que são os germes das virtudes. É a bondade que existe dentro de mim que vai fazer com que eu possa vencer as minhas imperfeições. É estimulando esses germes de bondade, esses germes de luz, que todos nós temos, mesmo os espíritos mais endurecidos, têm em seu interior, é que nós venceremos as nossas imperfeições. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus enxergava esse potencial em todos nós e acredita em todos nós, acredita que nós somos capazes de vencer as nossas imperfeições. Ele dizia, podereis fazer o mesmo que eu faço e até mais. Todas as coisas que foram consideradas como milagre que ele realizou, nós também poderemos realizar na medida que vencermos as nossas imperfeições. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, além de um guia, ele foi um relato de experiências, porque todas as virtudes que ele ensinou, ele praticou na sua vida. Então, para cada virtude que ele pregou, ele deu o próprio exemplo para nos mostrar que é possível e que nós também podemos chegar ao nível que ele chegou. Que nós também temos em nosso interior, em nossa alma, os germes de amor que ele demonstrou já desenvolvidos ao extremo. Nós somos capazes desse amor extremado. Nós somos capazes de olhar para o próximo e enxergar nele um irmão, um igual, com respeito, com amor realmente. Então, que nós possamos, então, desenvolver esses germes, dar o melhor de nossas energias nesse processo, buscar, meditar com o Evangelho. O Evangelho é riquíssimo de exemplos e de instruções para que possamos meditar e crescer em cima dessas propostas. Então, que possamos usar o Evangelho de Jesus como régua de guia, como orientação, como manual de instruções para a nossa vida material. Que sim, conseguiremos viver uma felicidade relativa. Lógico que no atual estado evolutivo não será sem sofrimento, sem dificuldades, mas será uma felicidade relativa. Ninguém pode negar, por exemplo, que os grandes espíritos que passaram entre nós não foram pessoas felizes. Chico Xavier foi uma pessoa feliz, apesar de viver em uma situação de poucos recursos materiais e convivendo com o sofrimento de inúmeras pessoas. Mas ele era feliz porque ele trazia em si o germe da bondade em desenvolvimento. Ele trazia já o amor desenvolvido em um nível muito mais elevado do que nós. Busquemos então seguir esses exemplos que Deus coloca nas nossas vidas justamente para que nos mostrar a direção e possamos continuar buscando a felicidade da forma correta, que é olhando para nós mesmos, conhecendo as nossas imperfeições para podermos combatê-las, transformá-las, conhecendo também as nossas virtudes para podermos estimular elas a se desenvolver. Queria então encerrar esse nosso estudo de hoje, trazendo para vocês um texto de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, que se chama Educa. O texto de Emmanuel nos diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina da fonte pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem o empedrado caminho dos milênios. Interpretemos a dor e o trabalho
por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestar. Que possamos então ficar com essa palavra de Emmanuel para a nossa meditação e busquemos educar as nossas imperfeições e estimular as nossas virtudes, fazendo como ele diz aqui, que aperfeiçoando as nossas vidas para manifestar o Senhor que habita em nós. Obrigado pela companhia de vocês no estudo de hoje e eu convido vocês agora a fazer uma prece de agradecimento pelos momentos em que tivemos reunidos em torno dessas mensagens de luz que nos chegam através do Livro dos Espíritos. Peço então a vocês que cerrem seus olhos, pensem na figura do nosso Mestre Jesus e possamos falar assim em prece. Amado Pai Celestial, querido amigo e Mestre Jesus, queridos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarencio, agradecemos esses momentos de estudos em que podemos crescer juntos, aprender juntos, permanecendo, Senhor, de coração aberto e com humildade, recebendo as mensagens do Evangelho e da Tua sabedoria que chega através do Livro dos Espíritos até nós. Que Teu amor, Senhor Jesus, possa continuar a nos guiar e a nos envolver, nos instruindo para que possamos tomar as decisões mais acertadas e aprendermos a escolher segundo os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, ser assim, os artífices da nossa própria felicidade, crescendo em virtudes e vencendo as nossas imperfeições. Que a Vossa luz, Senhor, seja a nossa guia, que o Teu amor seja a nossa fonte de força, e que a Tua companhia, Senhor, seja presença constante em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo estudo.